Você está no canal Semeando a Palavra. Me chamo Vanderlei e o tema que vamos falar hoje é: você sabe a diferença da Bíblia Católica para a Bíblia Evangélica? Mas antes, se esse conteúdo é relevante para você, curte, compartilha, se inscreve, comenta para que o YouTube venha entender que este conteúdo é relevante e venha recomendá-lo para outras pessoas. A diferença da Bíblia Católica para a Bíblia Evangélica é que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia Evangélica. E esses livros são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. A Bíblia Evangélica contém 66 livros e a Bíblia Católica contém 73 livros, mais 4 acréscimos. O que são esses acréscimos? São histórias acrescentadas ao livro do profeta Daniel e ao livro de Esther. E essas histórias não tem na Bíblia Evangélica. Então, essas são basicamente a diferença da Bíblia Católica para a Bíblia Evangélica. E aí? O que é que você acha? Quem é que está certo nessa história e quem é que está errado? Vamos ver aqui alguns pontos históricos para que possamos entender melhor um pouco essa história. A visão católica desses relatos são a seguinte: os católicos consideram os livros apócrifos como parte da revelação de Deus, que são esses livros que eu falei. Ao longo da história, teve algumas reuniões, teve alguns concílios. Inclusive um foi realizado em 382 depois de Cristo, o Concílio de Roma, aonde foi aprovado pela Igreja Católica esses 7 livros. Teve outro concílio em 1546 depois de Cristo, aonde, debaixo de muita polêmica, a Igreja Católica aprovou esses livros como sendo revelação de Deus, como sendo palavra inspirada de Deus. Mas, porém, na visão evangélica, na visão do qual eu faço parte, que eu sou evangélico, a gente crê da seguinte forma: ao longo da história também aconteceram muitas coisas e esses escritos é necessário passar por algumas análises. Como assim? Vamos lá. Para o livro ser considerado canônico, era necessário passar por algumas provas. Primeira, análise do escritor, sua existência, se realmente esse escritor existiu, e a sua autoridade. Segundo, análise dos escritos. Conseguindo provar a existência do escritor, a sua autoridade, ia passar por uma análise o que ele escreveu, para ver se estava de acordo com a palavra de Deus, para ver se não caía em contradição, porque a palavra de Deus, como bem sabemos, ela não se contradiz, ela se completa, ela se encaixa. E a terceira prova, que era necessário passar um manuscrito, um pergaminho desse, ou um papiro, para ser considerado palavra de Deus, era a aprovação da igreja. E vamos fazer aqui algumas perguntas que eram feitas para a análise desses escritos. Fazia parte da Bíblia hebraica? Esses livros que eu citei são todos no Velho Testamento. Esses livros faziam parte da Bíblia hebraica? Não. Os apóstolos citaram eles ao pregar o Evangelho, ao pregar a palavra de Deus? Não. Jesus citou esses livros em seu ministério terreno? Não. Então por que é que esses livros são considerados
palavra de Deus, sendo que nem Jesus citou, não faz parte do livro hebraico dos judeus, não, os apóstolos não citaram. Então esse livro, para os evangélicos, não são considerados inspirados, mas para os católicos são considerados inspirados. Não estou aqui para ofender a fé de ninguém. Estou aqui apenas explicando o tema, que é qual a diferença da Bíblia católica para a evangélica. Sendo que eu sou evangélico, estou aqui expondo o meu ponto de vista, mas também estou trazendo o argumento histórico do ponto de vista católico, aonde nós todos devemos nos respeitar. Então esta é a diferença da Bíblia católica para a evangélica. A Bíblia católica contém 7 livros a mais e 4 histórias a mais do que a Bíblia evangélica. Então, dito isso, vamos ver um texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 23, versículo do 34 ao 36. Mateus, capítulo 23, versículos do 34 ao 36. Aqui é Jesus falando, diz assim: pois eu lhes mandei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. Por isso, Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Caim, do inocente Abel, até a de Zacarias, filho de Malaquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Por que eu li esse texto? Para mostrar a vocês aqui que o primeiro livro da Bíblia hebraica é Gênesis. Aí lá está a morte de Abel. E o último livro da Bíblia hebraica é segundo Crônicas. E lá está a morte de Zacarias. Então Jesus aqui cita o primeiro livro da Bíblia hebraica, Gênesis, que também faz parte do nosso cânon, do nosso livro de fé e prática, e o último livro da Bíblia hebraica, que é segundo Crônicas. Que nossa Bíblia não é, aqui no nosso país, não é organizada de forma cronológica. Isso é um assunto para outro tema. Mas, dito isso, a Bíblia católica contém 73 livros e a Bíblia evangélica 66. Então essa é a diferença. Os 66 livros que tem na Bíblia evangélica tem na Bíblia católica. A única diferença é que a católica tem 7 a mais do que a evangélica. Espero que tenha explicado da melhor forma e que tenha tirado a dúvida de vocês. E se você assistiu esse vídeo até o final, é porque de alguma forma esse tema te interessou. Se você não gostou, deixa o dislike. Se você gostou, deixa o like, comenta, curte e compartilha. Que Deus te abençoe. Forte abraço e tchau!